João capítulo 6, versículo 37. Esse amor de Deus nos surpreende. João capítulo 6, versículo 37. Ele diz assim: tudo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Deus não pode negar a sua palavra. Então, aquele que vai a Cristo, ele de maneira alguma será lançado fora. Veja o caso do apóstolo Pedro. Vamos para Lucas capítulo 22. Lucas 22, versículo 54. Lucas 22, versículo 54. Então, prendendo, o levaram e o meteram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. O Pedro não queria ser identificado como seguidor de Jesus. Então ele ficou de longe. Eu falo que tem muita gente também que não quer ser identificada como seguidora de Jesus. E ela segue a Jesus, mas de longe. Ela não se envolve, ela não se aproxima. Ela não quer ser reconhecida como serva de Deus, como filha de Deus, como homem de Deus, como filho de Deus. Eu até brinco que a pessoa está vindo para a igreja e ela encontra um amigo e diz: onde você está indo? Eu estou passeando. Ele não fala que vem para a igreja, mas por que não? Não é verdade? É porque ele está seguindo a Jesus de longe, ele não assumiu ainda Jesus publicamente, quer dizer, não quer ser reconhecido como um seguidor de Jesus. E havendo-o prendido, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, e estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. O missionário R.R. Soares escreveu um livro dizendo, o título é Arrepender-se para não cair. E ele fala, ele conta isso aqui, ele dá essa narrativa do Pedro, que o Pedro, a pessoa que fica longe, ela corre perigo, porque quando se acende o fogo do pecador, essa pessoa se aproxima. É o cristão que está na igreja, mas de vez em quando está com os olhos naquilo que é imoral na televisão, aquilo que é indecente. É a conversa no local de trabalho ou na vizinhança, entre os amigos, a conversa é picante, é imoral, mas ele se aquece no fogo do pecador. Mas tudo porque é sinal de que a pessoa está longe. Porque a pessoa com Jesus, ela sabe que Jesus é o quê? Onisciente. Jesus é onipresente. Jesus é onipotente, tem todo o poder, está em todos os lugares e conhece todas as coisas. Quem está andando com Jesus, mas não admite de maneira alguma participar do fogo dos pecadores. Não como eu falei, das conversas imorais, das conversas picantes, não. Essa pessoa quer simplesmente estar sempre com Cristo, sempre numa posição de honra com Ele. Diz, e como certa criada, vendo estar assentada ao fogo, pusesse os olhos nele, disse, esse também estava com ele, porém ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. Pedro foi aquele que levou Jesus para casa e viu Jesus levantando a sua sogra, que estava enferma com muita febre. Mas se você acha que isso é pouco, numa pescaria ele tinha trabalhado a noite toda e nada tinha apanhado. Mas quando Jesus deu a palavra para ele, lance a rede, ele lançou a rede e a rede veio abarrotada de peixe. E se você acha que isso é pouco, no Monte da Transfiguração, Jesus se transfigurou diante deles e apareceram ali Moisés e Elias. Era uma revelação do reino futuro. E quem estava ali? João, Tiago e Pedro. E se você acha que é pouco ainda, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, 9 dos discípulos não entraram, só 3 que entraram. Quem foi? João, Tiago e Pedro. E o Pedro está dizendo, não conheço. Irmão, isso está acontecendo com muita gente. Ele vai se afastando, vai ficando longe, vai se aquecendo no fogo do pecado, daqui a pouco ele diz que não é mais crente. Não é mais. A pessoa pergunta, você é da igreja? Não sou não. Mas não adianta, se a pessoa é realmente dita, se ela aceitou um dia Jesus, eu tenho dito, não existe ex-crente. Não existe? Não existe. Não existe, não existe. Existe, pastor, eu conheço, nunca foi. Você pode ter certeza disso. Uma hora ele mostra quem ele é, o Pedro mostrou. Porém, um pouco depois, vendo outro, disse, tu também és dele. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. Será que é por causa da aparência ou por causa do sotaque? Não é verdade? O cidadão do sul conhece. Lá de Curitiba a pessoa fala assim, gosto muito de tomar o leite quente, né? Você já nota de onde vai.
Você vê o cidadão fala assim, em nome de Jesus, você já sabe de onde o cidadão é também, né? E assim por diante. O Pedro foi reconhecido, o cristão também é. A pessoa está qualquer coisa, daqui a pouco, sem querer, querendo, ele fala amém. Ele fala aleluia. Você é crente? Não, não sou. Não é verdade? A pessoa fala uma coisa errada, está amarrado. O que você falou? Não, nada, não, bobeira. Né? A pessoa fala uma coisa bonita, ele, aleluia, glória a Deus. Você é crente? Não, não sou. Não adianta, vai se entregar. Mas aí vem a mensagem. Estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Como lhe tinha dito, antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, é um ênfase, por isso que é saindo para fora, não é erro, chorou amargamente. Quer dizer, o Pedro notou que ele tinha errado, mas notou por ele, notou por causa da palavra. A palavra o convenceu a sair daquele lugar, mas aí não estava pronto ainda. Vamos para o capítulo 24. Jesus então foi condenado, Jesus foi crucificado, Jesus foi morto, crucificado, e ao 3º dia ele ressuscitou. As mulheres foram ao túmulo, 3 mulheres estavam lá, e diz assim, capítulo 24, versículo 9, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11, e a todos os demais, e eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com ela estavam, aos que diziam essas coisas aos apóstolos. Elas foram procurar o túmulo, foram lá para preparar, né, colocar lá, era um costume deles, não acharam, o túmulo estava aberto, não estava lá, o anjo apareceu, por que vocês procuram? Elas pensavam até que era o homem lá do cemitério que guardava, o jardineiro, porque onde colocaram o guarda, ou o corpo dele? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Aí elas foram anunciar que Jesus mandou, Jesus apareceu para elas. E as suas palavras lhes pareciam como um desvario, e não as creram. Olha pessoal, nós fomos no túmulo, não achamos nada lá. Aí tinha um homem lá com as vestes estranhas, resplandecentes, é o jardineiro. Diga onde colocou o corpo para que possamos buscá-lo. E daqui a pouco nós encontramos o próprio Senhor. E ele disse, vá para os meus irmãos e conte tudo o que vocês viram, mas não me detenhas que eu ainda vou ao meu pai. Aquilo parecia loucura para eles, eles não entenderam o que elas falaram, mas, diz aqui, Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. O que o Pedro queria? Queria ter um encontro com Cristo, um reencontro. Queria realmente ter um encontro com o Salvador. Quando diz o capítulo 21 de João, vamos para João, capítulo 21, versículo 15 já. Jesus aparece para eles, o Pedro estava no meio deles, e o Pedro, entenda bem, saiu, que estava despido, se jogou no mar, porque aí colocou uma túnica depois e recebeu Jesus e tiveram uma grande pescaria. Aí Jesus fala para ele, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Você lembra que amar o Senhor é guardar sua palavra, os seus mandamentos. Tornou a dizer-lhe 2ª vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse Simão, e Simão entristeceu-se por ter lhe dito 3ª vez, amas-me? E disse, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus falou 3 vezes? Quantas vezes ele negou Jesus? 3 vezes. Você vê o amor de Deus. O que eu quero passar para você? Jesus não lançou Pedro fora. Pelo contrário, deu uma missão para ele, apacenta as minhas ovelhas. Pedro se tornou o grande apóstolo. Pedro se tornou um líder da igreja. Pedro entrou para a história. O homem que negou Jesus 3 vezes, porque esse é o amor de Deus. Vamos agora à Bíblia Sagrada em Efésios capítulo 3. Versículo 18. Carta de Paulo ao povo de Éfeso, são os Efésios, 3,18.
poder-te perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Vamos lá, pessoal. E conhecer o quê? O amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Muita gente não vai ser cheio do pleno conhecimento de Deus por não conhecer esse amor. Esse amor que fez o homem que negou ele 3 vezes ser o grande líder da igreja. Um dos líderes, com Tiago, depois vem Paulo, um grande apóstolo, que fez um homem chamado Davi, que cometeu o quê? Um adultério e um homicídio. Se tornar o maior rei de Israel. Isso eu preguei no culto anterior. Não vou pregar nesse agora. Se tornar o maior rei de Israel. Mas por quê? É o amor de Deus. O que ele está dizendo para nós aqui? Conhecer o amor de Deus que excede o quê? Todo entendimento. Mas como não entendo? Eu tenho falado que o amor de Deus é tão grande, o amor de Deus nos constrange tanto, o amor de Deus está acima da nossa compreensão, acima do nosso entendimento, que muita gente não vai entrar no céu por causa desse amor. Não entendi, não vai entrar por causa desse amor, porque não entende como ele perdoa um homicida. Quando eu falo, eu gosto de explicar, eu sei que eu posso ofender a família de alguém. Imagine, pastor Jaime, aquela pessoa matou meu filho e ele vai para o céu? Se ele se arrepender, sim. Se ele aceitar Jesus, sim. Mas pastor, é o amor de Deus. E às vezes esse amor nos constrange, esse amor chega a revoltar alguns, mas que amor é esse? Excede todo o nosso entendimento. Está acima da nossa compreensão, assim de qualquer compreensão humana. Para quê? Vamos pegar todo o versículo. Poder-te, 18, poder-te perfeitamente, compreender com todos os santos, todos que aceitaram Jesus, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Deus, de Cristo, que excede todo o entendimento. Resultado, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Você nunca vai ser cheio da plenitude de Deus. Você é muito, talvez, limitado. Nós somos limitados, mas por quê? Porque não queremos conhecer esse amor. Esse amor que perdoa, esse amor que disse, o que vem a mim, não importa se ele foi, entenda bem, um homicida, como eu falei do homem, ou se for uma pessoa que se prostituiu muito, uma pessoa que foi profana, uma pessoa que destruiu lares, ela foi a Cristo, ela encontrou misericórdia. Ela encontrou misericórdia e nós devemos louvar a Deus pelo seu amor, porque é pelo seu amor que eu estou aqui, é pelo seu amor que você está aqui. Talvez não erramos como essas pessoas no nosso entendimento, mas também erramos. Mas quando eu fui a Cristo, Ele não me lançou fora. Quando você foi, Ele não lançou fora. E eu tenho uma boa notícia, ainda que você tenha caído, negado o Senhor, Ele continua abrindo os braços para você. Esse é o amor de Deus, que excede todo entendimento. 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Você quer só o perdão? Você quer só para o céu? Você só quer ser perdoado e ficar na sua até chegar aquele dia? Não, Ele quer você de pé. Ao homem paralítico, Ele disse, homem, perdoados estão os teus pecados, levanta-te e anda. O amor de Deus é perfeito. A fé sem obras está morta. O amor sem obras também está morto. Não adianta você dizer, eu amo meu filho, não dá comida para ele. Você tem que lutar por ele, vai trabalhar, não é verdade? Às vezes trabalha em 2, 3. Eu tive um pai que não era cristão, mas que amava os seus filhos, porque trabalhava em 3 empregos para dar de comer a 7 filhos. Entenda? Porque ele tinha que fazer isso. O amor é isso. E o amor de Deus é muito maior, meu irmão. É muito maior. Esse é o amor de Deus. Deus quer você de pé, quer você fazendo a obra, voltando para a vida, recuperando sua autoestima, recuperando o brilho. E quando alguém indagar, mas que é isso? Aprontou tanto, agora é um santinho. Não, eu sou lavado no sangue de Jesus. Eu estou coberto pelo amor de Deus, que excede todo o entendimento.